Boa tarde. Bem? Bom, então, nosso próximo assunto vai ser relacionado diretamente aos produtos para modelagem hidráulica, ou para saneamento, né? Eu tive a liberdade de adicionar nessa apresentação algumas ferramentas a mais que eu acho que vai ser bastante interessante para a gente, que compõem uma atuação bem forte na área de saneamento em conjunto com os softwares de modelagem hidráulica. Para quem nunca usou ou também não trabalha nessa área de hidráulica, né, o que seria um modelo hidráulico? O modelo hidráulico seria a representação fiel ou DNA de um sistema, que pode ser tanto de abastecimento ou de coleta de esgoto ou de água pluvial. Então a função do modelo hidráulico é servir de apoio ao engenheiro, ao técnico, para representar de maneira fiel o comportamento hidráulico de um sistema. E vai poder ser aplicado tanto na fase de projeto, planejamento, mas também na parte de operação e manutenção. Então, quando a gente está pensando nas suas aplicações de forma propriamente dita, a gente pode aplicar as ferramentas para projetos de sistemas novos ou também para análise de sistemas existentes, para ajudar as empresas operadoras de sistemas tanto de água quanto de esgoto na operação e também nas melhores práticas nas respostas à emergência. Então esse é o Playbook, seria o conjunto de softwares que a Bentley tem voltado à área de saneamento. Então os softwares que eu comentei, que eu adicionei nessa apresentação, seriam os dois últimos, que seriam o AssetWise e o Mohid. Estou começando pelo início, né, como diria a maioria das pessoas. Então, a ferramenta principal desse grupo seria o WaterJens, que é disparado o software que a gente mais comercializa aqui no Brasil, que ele é voltado para a modelagem hidráulica de sistemas de produção e abastecimento de água. É um software também que no Brasil tem empresas que não são do ramo de saneamento que usam, como por exemplo a Petrobras, que utiliza o WaterJens para o cálculo dos condutos de petróleo e de óleos. O WaterJens ele pode ser usado para a modelagem de redes pressurizadas com qualquer fluido não compressível. A mesma coisa o Hammer, que é o nosso software para simulações de transientes hidráulicos. Ele pode ser usado tanto para água quanto para qualquer outro fluido não compressível. O SewerJens é um software que seria uma solução macro para a utilização tanto para redes de esgoto quanto para drenagem pluvial. Dentro dessa área de esgoto e água de chuva, a gente tem mais alguns produtos que são os produtos separados para esgoto e para drenagem. Então, o SewerJens seria a soma de todos. Então, no meio do SewerJens, a gente teria o SewerCAD, que é para o esgoto, e o StormCAD, que é para a drenagem pluvial. O AssetWise é o nosso software que ajuda na gestão de performance de ativos, seria na área de você gerenciar a performance de um sistema de abastecimento de água, de um sistema de produção de água potável, para verificar, por exemplo, como é que está a sua produção de água, como é que está os seus níveis de reservatório, como é que está a saúde das suas estações de bombeamento. E por que eu resolvi trazer esse cara para cá? Porque ele também está conectado diretamente com o WaterJens, que ele pode ser integrado ao modelo hidráulico uma vez que ele esteja bastante fiel à realidade construída. E por último, é um software que acabou de entrar no portfólio da Bentley, que é um software português que a gente comprou no final do ano passado, que é o Mohid, que é para a modelagem hidráulica em 3D. Então eu creio que essa é a primeira apresentação que eu estou apresentando de forma pública esse software como integrante do portfólio da Bentley. Então, pensando nas aplicações da modelagem hidráulica, eu coloquei nesse slide aqui as principais utilizações que os nossos usuários aqui no Brasil e no mundo inteiro vêm utilizando. Então,
Por exemplo, muito comum utilizar o nosso software para fazer simples análises hidráulicas. Você fazer só uma simples análise hidráulica é um estudo bastante importante, mas a gente pode ir um pouquinho além. Então a gente pode, por exemplo, pegar um modelo hidráulico totalmente aferido, calibrado, e a gente pode usar ele como uma ferramenta de apoio operacional. Por exemplo, o AutoGens ele pode ser aplicado à utilização com o uso alinhado com a operação para um cálculo em tempo real. Então você pode deixar o seu modelo hidráulico conectado com uma sala operacional, rodando em tempo real a cada 20 minutos, 1 minuto, 30 segundos, e ele pode servir como base, por exemplo, para você fazer uma simulação emergencial. Por exemplo, estourou um tubo, está tendo um vazamento. Então eu quero pegar o meu modelo hidráulico e fazer exatamente o que está acontecendo no campo. Então eu posso pegar o modelo em tempo real, simular esse vazamento e partir para o futuro. Posso falar, está vazando agora às 4 e pouquinho da tarde, qual é o meu tempo de resposta? Então, através da sua operação, você sabe quanto tempo vai levar para o cara sair do ponto de partida dele, chegar no campo e fazer a operação de fechamento de registro. Então, você pode já configurar isso no modelo hidráulico e verificar, através do modelo hidráulico, qual é a recuperação hidráulica e os impactos na sua rede. Então, você consegue extrair dados como quais são os clientes afetados. Se o seu modelo estiver conectado com a sua base cadastral, você já consegue configurar a lista dos clientes afetados e extrair, por exemplo, uma lista dessas pessoas que são afetadas para soltar um SMS, soltar uma mensagem para avisar que às 8 da noite vai ter uma interrupção no serviço e que às 9h30 já vai estar tudo normalizado. Então esse é um exemplo de aplicação de um modelo hidráulico que vai um pouquinho além de uma simples simulação hidráulica. Então, falando um pouco das principais características do AutoGens e do Hammer, eu separei a apresentação em água, esgoto e drenagem para ficar bem claro as principais ferramentas de cada uma das aplicações. Então, na minha opinião, a principal característica é a capacidade de você, numa simulação de uma operação de abastecimento de água, você ter no mesmo arquivo a capacidade de você simular quantos cenários de análise você quiser. Isso é muito interessante para aplicação voltada a planos diretores. Então você pode no mesmo arquivo ter a sua simulação em tempo real e você fazer a análise para um horizonte de 2030, 2040 e verificar os pontos mais frágeis do seu sistema de acordo com o seu horizonte de análise. Uma outra aplicação do AutoGens são as ferramentas voltadas para setorização. Então, através das ferramentas do AutoGens, tem ferramentas que ajudam muito na identificação e na aplicação de setores na sua rede. E você, através das ferramentas, você consegue fazer todos os balanços hidráulicos e volumétricos de cada setor e verificar como é que a setorização proposta que você está estudando vai se sobressair no seu sistema. Dentro do AutoGens tem uma ferramenta que ajuda muito na calibração da sua rede. Calibração, para quem nunca trabalhou nessa área, seria você deixar o seu modelo hidráulico mais próximo da realidade. Tá? Então, o que seria essa calibração? Calibração é você deixar informações como a parte de microdemanda, a parte de informação da rugosidade da sua rede, o mais próximo da realidade. Então, no modelo, você pode já modelar ele com informações pré-definidas de rugosidade, como o coeficiente de Reis-Williams, ou se por acaso usar uma outra equação como Manning ou Darcy, você pode mudar. Então, você pode aplicar um dado inicial e uma ferramenta chamada Darwin Calibrator vai te ajudar a aferir esse dado da rugosidade em função de informações de campo. Então ele vai fazer um ajuste de dados de rugosidade de microdemanda para deixar o seu modelo mais próximo. Se você tiver informações estimadas da idade da rede, você consegue configurar dentro do AutoGens
para ficar melhor ainda essa calibração, informações de rugosidade usando, por exemplo, tabelas. Então você pode, por exemplo, aplicar uma regrinha onde o software já altere o coeficiente de rugosidade em função da idade do material. Recentemente eu fiz uma aplicação onde eu pego uma tabela que eu tirei de um livro do autor chamado Azevedo Neto e já faço a alteração do valor inicial da rugosidade em função da idade da rede. Você fazendo isso, você está ajudando o software a fazer a calibração e o processo fica até mais preciso ainda. Um outro produto muito interessante que você consegue extrair de um modelo calibrado é você fazer estudos de qualidade da água, que podem ser as simulações de decaimento de concentração de cloro na rede, ou até mesmo a análise de sólidos total dissolvidos. Então, por exemplo, aqui nesse vídeo eu mostro, em função da alteração de cor, como é que é a concentração de um componente. Uma aplicação real desse tipo de simulação é quando você tem um setor onde você tem pressões muito baixas em determinados momentos do dia e ao mesmo tempo você tem o risco de ter contaminantes na rede quando você tem pressões negativas, através da absorção desses componentes contaminantes na rede, através da sucção. Então, através dessa simulação você consegue configurar a entrada de contaminantes nesses pontos suscetíveis e verificar através de cores o impacto ao longo de um determinado tempo. Quando você está fazendo a modelagem em tempo real, você consegue conectar o seu modelo com informações de campo, que é o SCADA, o Supervisório de Dados de Aquisição de Campo, que podem ser tanto históricos quanto também em tempo real, e através dessa aplicação você consegue comparar de forma muito simples, como esse gráfico que eu estou abrindo agora mostra, a informação do modelo com o dado de campo. Então, quanto mais próximo está os dados do modelo e o de campo, significa que o modelo está bem calibrado. Outro fruto que a gente tira do SCADA conectado com o modelo é a automatização do processo de calibração. Você não precisa ficar entrando com informação de campo para calibrar de forma manual. O software já entende que você está calibrando com dado de campo e ele já lê automaticamente do dado do SCADA. Então essa aqui é a informação, de novo, do Darwin Calibrator, onde ele já lê o dado do SCADA e já preenche automaticamente a ferramenta para efetuar a calibração de rede. Uma outra ferramenta da AlterJanes, que é bastante usada aqui no Brasil, é uma ferramenta que serve para você otimizar a operação de bombas com o intuito de reduzir os gastos com energia elétrica. Então essa ferramenta chama Darwin Scheduler e através da aplicação de algoritmos genéticos ele vai, através de algumas regras operacionais como limitações de níveis mínimos e máximos de reservatório, número máximos de partidas e quanto que é o custo da sua energia elétrica em função da hora do dia, ou as multas de tarifa, ponta e fora de ponta, ele vai te fazer uma infinidade de cálculos para encontrar uma combinação de liga e desliga da sua bomba sem afetar as suas restrições de análise, como pressões mínimas e máximas na rede, aquele próprio limite dos reservatórios e o número máximo de partidas. Essa é a ferramenta que eu mostrei de exemplo, que é a simulação operacional emergencial. Então, tendo lá um modelo em tempo real, eu tenho uma ferramenta que serve para você fazer simulações como do tipo rompimento de rede, para você verificar o impacto da sua rede, rompimento combinado de operação de isolamento, então ele consegue simular o rompimento de rede e ele já te identifica quais são os registros mais próximos que você precisa operar para você fazer o isolamento, para fazer o trabalho de reparo na rede. E ele também faz estudos de desligamento de bomba, então você consegue fazer o estudo de apagão de energia elétrica para verificar, por exemplo, quanto tempo um reservatório consegue funcionar sem ter uma bomba alimentando ele, para você ver o tempo de vamos falar assim, de quanto consegue sobreviver o sistema sem a bomba e quem são, se você tiver os clientes modelados, os clientes afetados. E ele também faz estudos de
descarga de rede, então você consegue de forma com 2 cliques falar, eu quero abrir esse registro daqui 3 horas, o que acontece? Quem são os afetados? Então ele é uma ferramenta que utiliza como base já um modelo conectado, então ele vai substituir os dados do modelo já existente de forma temporária para verificar essas operações emergenciais que podem ser apenas simulações preparatórias, mas também podem ser aquelas decisões no último minuto. Falei, acabou de romper uma coisa, preciso fazer alguma coisa, então deixa eu já verificar aqui no modelo o que eu preciso fazer. Aqui é um exemplo do Hammer, para simulação de transiente hidráulico. Ele tem a mesma interface do AutoGens e, por tabela, a mesma capacidade de você simular no mesmo arquivo quantos cenários você quiser. Então aqui nesse exemplo eu tenho uma adutora onde eu consigo, através dessa capacidade de modelar multicenário, verificar diferentes tipos de proteção de rede para eu estudar qual vai ser o melhor dispositivo de proteção do meu projeto. Então facilmente eu consigo tirar as informações de cada cenário e fazer comparativos das envoltórias, verificar como é que é a variação do pulso hidráulico, comparando, por exemplo, uma ventosa dupla com uma ventosa tripla, um tanque hidropneumático num ponto a tantos metros a jusante da bomba ou no ponto mais alto. Então eu consigo fazer N projetos de forma muito rápida para fazer a comparação e a tomada de decisão. Aí, agora mostrando o AssetWise. O AssetWise, ele é uma ferramenta que funciona como uma central de informações do seu sistema de abastecimento de água. Ele pode reunir informações do SCADA, pode reunir informações do seu modelo hidráulico ou de qualquer outra fonte de dados. Ele serve de dashboard, mas ele também faz uma coisa muito interessante. Tá vendo nesses gráficos que estão na minha tela? Tem uma barrinha cor laranja ou marrom, dependendo do ponto de vista. O ponto marrom seria o agora, nesse exato momento. O que está para a direita da barra marrom seria a previsão. Ou seja, o AssetWise tem algoritmos hidráulicos dentro dele que conseguem, através da triangularização de informações históricas de produção de água, com informações climáticas de previsão do tempo, previsões de precipitação, informações também de consumo histórico, ele faz essa triangulação, faz um cálculo estatístico e faz a predição analítica para te dar qual que é a projeção de produção de água do seu sistema para as próximas semanas. Então você consegue ver através desses dashboards a sua projeção de produção de água através desse cruzamento de dados. Essa é a barra laranja ou marrom, dependendo do ponto de vista. Então essa aqui é uma tela que mostra a sua operação do ponto de vista dos seus reservatórios ou dos seus açudes. Então você consegue reunir as informações dos seus ativos, né, que são os açudes, são suas bombas, por que não suas plantas de tratamento, e dentro dele você cria todos os seus gráficos. Então você consegue ver gráficos do tipo de pizza para verificar qual que é a participação de cada reservatório no seu sistema, quanto que cada um contribui. Você consegue trazer dado do modelo hidráulico e verificar como é que é o comportamento do seu sistema em termos de setor. Então você consegue reunir os dados divididos por setor e por aí vai. O AssetWise é um software totalmente implementado, é um software que a gente implementa, ajuda a implementar. Então o AssetWise é um produto que cada empresa tem a sua moda. Então ele é um software que se você for numa concessionária A e na B, você vai ver uma tela parecida, só que os gráficos são de acordo com as necessidades da empresa. E a gente ensina como conectar com os dados e efetuar a construção desses tipos de dashboards. Então, quais são os objetivos do AssetWise? É ajudar na melhoria da gestão dos seus riscos na produção, redução de custos operacionais, fazer o estudo analítico preditivo na produção de água do seu sistema,
verificar através dos dados históricos, por exemplo, quanto que você vai gastar em estações de tratamento com relação aos seus insumos. Então você consegue fazer todas essas triangulações de dados e aplicar nos seus dashboards e tirar como resultado. Agora indo para a área de esgoto e de drenagem com SewerGens. Então o SewerGens ajuda na área do projeto, né? Então você consegue fazer o dimensionamento dos seus coletores de esgoto, pensando em... Isso vale, né, tanto para projeto de rede nova, quanto também para projeto de reabilitação de redes existentes. Você faz toda a modelagem e definição dos seus critérios de projeto. Através do software você consegue conectar o seu modelo com dados de modelo digital de terreno, para de forma automática você extrair os dados de elevação dos elementos. Você consegue conectar o seu modelo com mapas online, como aqui no caso está conectado com o Bing Maps, que é um dado online, gratuito. Isso você precisa ter como ponto de partida o seu modelo já referenciado, né? Isso aqui é um exemplo, tá? É Fortaleza, não se assusta, eu inventei a rede, tá? É Fortaleza, né? Avenida Jovita, né? Eu inventei mesmo, tá? Não tem nada verdadeiro aqui. Aí, por exemplo, você faz toda a modelagem, né? E quando você faz a modelagem, o SewerGens, ele tem uma arquitetura de software que você consegue salvar todas as informações dos ativos de rede, que são as tubulações, os postos de visita, e etc., para shapes. Então você consegue facinho do seu modelo hidráulico exportar para GIS ou também para CAD. Então todas as informações que você faz, o uso do modelo, você consegue ajudar o pessoal do cadastro passando a informação com o banco de dados. Aí pensando na análise de rede existente, então tendo o seu modelo conectado com o seu cadastro, você consegue facilmente incorporar as informações dos seus ativos para a modelagem e fazer simulações dinâmicas e verificar através de cores ou através de alertas como é que está a saúde do seu sistema, tanto para coletores com lâmina livre quanto para sistemas pressurizados. Pensando agora, vamos pular um pouquinho para a drenagem. Então, se você estiver fazendo o projeto de rede de drenagem e você tiver, por exemplo, o modelo digital do terreno, que pode vir lá do Context Capture, né, como a gente viu, ou do OpenRoads, o SewerGens tem ferramenta que ajuda a pessoa que projeta a rede de drenagem para fazer a automatização do desenho das áreas de contribuição de cada boca de bueiro. Isso ajuda muito, para quem já projetou uma vez sabe que isso aqui é um procedimento bem, não vou falar chato, né, mas quem é eu já fui estagiário, quando eu era estagiário esse era o meu trabalho basicamente. Na parte de simulações de chuvas, você consegue fazer uma modelagem conectada com o seu cadastro de curvas. Então você consegue modelar as suas chuvas inserindo informações de curva IDF, pode ser dados diretos de intensidade versus altura pluviométrica. Então, tendo aí as áreas de contribuição, você consegue fazer a modelagem com as suas chuvas. E lembra que a gente aqui também tem a capacidade de análise multiscenário. Então você consegue pegar as mesmas informações de rede e fazer a simulação da rede com diversas situações de chuva, diversos períodos de retorno. O SewerGens também tem a capacidade de modelagem hidráulica de áreas de retenção de cheias. Lá em São Paulo a gente chama de piscinão. Para você verificar como é que ele funciona e como é que ele absorve as cheias da sua rede de drenagem urbana. Assim como no WaterGen, você também consegue conectar o seu modelo com dados de medição para você efetuar a calibração de rede.
principalmente em redes que você tenha taxas de infiltração. Então, se tiver a informação de medição de campo, você consegue conectar um modelo hidráulico a esse banco escada. E, por último, eu deixei para fazer já a primeira demonstração desse software, que é um software bastante conhecido já nessa área. Inclusive aqui no Brasil temos já muitos usuários, que é o software Morrid, que é um software que nasceu em Lisboa, num conjunto de acadêmicos, que agora são colegas Bentley, e é um software que faz a modelagem 3D, modelagem hidráulica 3D. Então, por exemplo, um exemplo de aplicação de forma genérica é, por exemplo, a simulação de uma cidade, de uma bacia de drenagem. Então aqui a gente tem um exemplo de uma bacia. E quais são as informações que a gente entra? Então a primeira informação seria a delimitação da bacia, que seria esse contorno em amarelo com a área em azul. Uma outra informação importante seria o modelo hidráulico, que é a informação da sua rede, bem como onde estão as captações, os diâmetros de rede, né? Como é que é o comportamento e a capacidade de absorção da água superficial no subterrâneo. Outra informação seria o modelo digital de terreno, bem como as informações de como é que é a permeabilidade do solo na sua área. Então você consegue trazer do seu GIS a informação de onde estão as suas construções e você consegue dizer para o software aonde que estão as informações de áreas impermeáveis e como é que estão, em termos de saturação, o solo. Então você pode admitir que o solo esteja já, por exemplo, numa simulação de chuva totalmente saturado, que é a pior situação. Então, tendo isso, você consegue usar o Morrid e fazer a simulação hidráulica para verificar como é que é o comportamento da sua rede e verificar onde que acontecem as enchentes de forma dinâmica. Então aqui a gente entrou uma informação da rede juntamente com uma chuva que é entrada em função aqui no caso, a altura pluviométrica ao longo do dia, e a gente consegue checar através desse mapa por cores, né? Onde fica vermelho quer dizer que está bem alto o nível de água, né? Então, de um outro ângulo, a gente consegue enxergar numa vista de topo. Esse gráfico que está correndo seria a chuva, né? Seria o índice pluviométrico, e a gente consegue enxergar de outro ângulo aonde que começa a ter o enchente, que é a área central desta bacia. Uma outra aplicação da modelagem 3D, saindo um pouco da área urbana, seria a modelagem de rios e canais, que é um pouco mais simples. Então, através da modelagem a gente consegue simular como é que é o comportamento de um rio em função de algum estudo de remanso, um estudo de alguma simulação anormal de uma cheia no rio. Um outro estudo bastante comum, estudo de rompimento de barragem. Aliás, esse aqui é no Brasil, em Pernambuco. Então a gente consegue simular o que acontece, onde que fica alagado num rompimento de uma barragem. Esse estudo faz parte de um projeto de uma usina hidrelétrica.